Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Eu sou o pastor João Pereira e nós vamos para mais uma mensagem da palavra do nosso Deus. Nós vamos ler no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11. A gente vai ler apenas o versículo 1 e vamos então trabalhar nesse capítulo, em alguns versículos deste capítulo. Vamos lá então para Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos a direção do Espírito Santo para que todos que estão assistindo esse vídeo compreendam a vossa palavra e que ela produza um grande efeito em suas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, amadas irmãs, amigos e amigas, amados amigos e amigas, né? Eu amo vocês também. O tema da mensagem dessa noite é a recompensa da fé em Cristo Jesus. Ou seja, que recompensa você vai ter por crer em Jesus? Porque muitas pessoas se dizem detentoras de fé. Existem religiões e igrejas espalhadas pelo mundo inteiro que estão repletas de fiéis, né? Muitas pessoas aí fazem parte de muitas igrejas, mas não sabem nem em que creem. Infelizmente, tem muitas pessoas que seguem uma religião e não sabem nem o que creem. Eu, eu acho que já falei isso um tempo passado, que uma certa vez o meu avô estava acendendo uma fogueira e eu perguntei a ele para quem é aquela fogueira. Ele disse que era para São João. Então eu perguntei: qual João? Ele disse: como assim? Eu disse: não, porque a Bíblia fala de João o Batista, João o apóstolo. E então qual desse João é essa fogueira? E ele não soube me responder. Ou seja, muitas pessoas praticam rituais religiosos, mas não sabem no que estão crendo, não sabem em que creem. Então há muitas igrejas e muitas religiões repletas de fiéis que não sabem nem o que creem, né? Infelizmente, a maioria das igrejas também, infelizmente, eu digo até infelizmente, muitas igrejas evangélicas pregam uma fé duvidosa com relação ao seu objetivo. Ou seja, se você faz parte de uma igreja, eu acredito que você deve ter um objetivo. Eu quero participar dessa igreja porque eu quero uma recompensa da minha fé. Você imagina aí, você crê em vão, você crê em algo que não vai te dar no final de tudo da sua vida nenhuma garantia de nada. Qual garantia você vai ter em acreditar em alguma coisa? Você tem que acreditar. Se você é, é, vai entrar em alguma situação, você quer uma garantia de que vai se dar bem. Então tem muitas igrejas que deixam pessoas duvidosas com relação à sua fé. Então, de que adianta você fazer parte de um movimento religioso que ensina aos seus seguidores uma instabilidade de salvação? Certa vez eu recebi na minha igreja uma pessoa que chegou para mim e disse: pastor, eu quero me tornar membro dessa igreja. Ela começou a assistir os cultos da nossa igreja e depois, com um certo tempo, ela disse: olha, eu quero fazer parte da membresia, eu quero me tornar membro dessa igreja. Eu disse: está certo. Mas primeiro eu quero conversar com você e quero tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas. E uma das perguntas que eu fiz é: você tem certeza da salvação? Ela disse: eu não tenho não. Eu digo: como é que você? Ela já tinha vindo de uma outra igreja. Ela foi batizada em outra igreja, foi membro de outra igreja e veio para a nossa igreja. Eu perguntei: você tem certeza de sua salvação? Ela disse: não, pastor, nunca tenho certeza, não sei, ninguém sabe quem está salvo. A Bíblia fala de que nós temos a certeza de salvação. A Bíblia nos ensina a certeza de salvação. Se você me acompanhar aqui e for lá para a primeira carta do apóstolo João, às igrejas de um modo geral, você vai ver que no capítulo 5 de 1 João, da primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 13, eu vou ler o 12 e o 13, olha: de quem tem o Filho,
tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevei a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Ou seja, aqui esse texto está nos dando essa garantia, essa certeza de salvação, se você crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Então você tem uma certeza. Então há muitas igrejas aí que pregam essa instabilidade de salvação. Então, que garantia você tem em participar de uma igreja que prega essa instabilidade de salvação, que você pode perder a salvação? Então, do que adianta você crer numa coisa que você pode perder ela a qualquer momento, que seja a sua salvação, e ainda ser condenado ao inferno? Eu creio em Jesus Cristo, eu entreguei minha vida a Jesus em uma igreja, mas eu fui ensinado que eu posso perder essa salvação. E Jesus disse que no momento em que a gente se entrega a Ele, que entregamos nossa vida a Ele, verdadeiramente, vamos então entender isso, né? Ou separar essas coisas, entregar verdadeiramente a vida a Jesus. Então ele disse que de maneira nenhuma nunca mais lançará fora o seu servo, a sua ovelha. E outra coisa, meus queridos irmãos e amadas irmãs, e meus amigos, minhas amigas, né, meus amigos, meus queridos amigos e queridas amigas, esse texto aqui do capítulo 11, ou seja, todo o capítulo 11 do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, nós não sabemos qual é o autor, não temos uma certeza da autoria do livro de Hebreus, certamente é o Espírito Santo. Esse sim, a nossa certeza. Mas a quem o Espírito Santo usou para escrever, nós não sabemos. Há uma suposição aí, algumas algum entendimento que achamos que pode ter sido do Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, outro acha que foi Apolo, e nós não sabemos, né? Vamos lá na glória, quando a gente chegar lá no céu a gente vai saber. Mas o interessante é a mensagem de Hebreus. E nós sabemos que o livro foi escrito por Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então, esse capítulo 11 da carta aos Hebreus é uma carta geral, porque ela é dirigida a todas as igrejas. Então, ela conta aqui, ou ela narra a relação dos heróis da fé, ou seja, aqueles homens e mulheres, né? Homens e mulheres que demonstraram a sua fé e foram aqui escrito nesse capítulo aqui como heroísmo, né? Ou seja, a sua fé lhes deu, né, o título de heróis ou heroína. No caso temos Raabe aqui, como Sara, exemplo de mulheres que demonstraram a sua fé no Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Então esse capítulo 11, ele mostra dessas pessoas que foram heróis da fé, e essas pessoas foram pessoas que acreditaram em um objetivo, né? Pessoas que os objetivos que elas tinham em mente, que iriam alcançar, era imperdível, eles não perderiam, era um objetivo atingível, ou seja, eles tinham a certeza de que atingiriam os seus objetivos, seja qual fosse a circunstância que eles tivessem que enfrentar, mas certamente eles tinham essa fé de que chegariam aos seus objetivos, né? Ao seu objetivo, chegariam à vitória. Ou seja, eles tinham uma fé que lhe garantia, né? Que lhe recompensava, né? O que valia a pena ele crer, ele acreditar. E essa fé foi na palavra de Deus, foi no nosso Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então eles tinham uma fé que dava essa garantia. E eu pergunto, e a sua fé? Você que se diz religioso, que é membro de uma igreja, ou que participa de alguma igreja, ou de alguma religião, você diz que tem fé, a garantia da sua fé. Você acha que vai ser recompensado com a sua fé? Em quê? Que recompensa você vai ter em crer naquilo que a sua religião te ensina, ou que te induz a crer? Porque eu já participei de uma religião, e essa religião ela é uma religião de rituais. Cada época do ano há um ritual. Então eu
Eu trabalhei nessa religião e eu quem preparava, né, os objetos de adoração para os rituais. Então, mas eu não sentia que eu seria recompensado. Eu me sentia um vazio. Eu não tinha essa alegria ali dentro. Mas com Jesus é diferente. Então eu pergunto a você, a sua fé, qual a recompensa que você vai ter da sua fé? Eu pensava que quando eu, naquela religião, que ela ensina isso, que quando a gente morre, a gente vai para um lugar de, de punição. A gente vai para um lugar de punição e com o tempo é que a gente sai desse lugar. Era assim que eles ensinavam, mas não tem nenhuma base bíblica, não tem nenhum texto bíblico que diz que essa é a recompensa daqueles que seguem aqueles rituais. Mas vamos ver aqui nesse texto, no capítulo 11 do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, quais são as recompensas da fé em Jesus Cristo. Então, veja como é diferente quando você crê em Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus. Há recompensas, e recompensas que vale a pena você crer para receber essa recompensa. Então, vamos ver aqui algumas dessas recompensas que você que crê em Jesus Cristo, ou você que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer aceitá-lo, que deve aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, quais são as recompensas que você irá ter. Então a primeira recompensa aqui, que o texto nos fala aqui, é a justificação. Se você ler comigo aqui no versículo 4, ele diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, Abel ele foi justificado pelo a sua maneira de se sacrificar a Deus, ou de oferecer sacrifício a Deus. Ou seja, diferentemente de Caim. Só que Abel, tanto Abel como Caim, eles eram filhos de Adão e Eva, e eles certamente tiveram, ambos tiveram o mesmo ensinamento por parte do seu pai Adão. Então certamente Adão os ensinou a como adorar a Deus, a como oferecer sacrifício a Deus de uma mesma maneira. Só que Caim ele quis inovar, ele quis mudar. Mas Deus deixa bem claro na sua palavra como é a forma de sacrifício, como é a forma de culto que ele deseja para si. E não adianta você querer criar novas formas, novos meios, porque Deus não vai aceitar. Então, Abel ele cumpriu as ordenanças de Deus, ele cumpriu a palavra de Deus. Então, por isso que a sua fé o justificou, ou seja, justificou aquele seu sacrifício. E é isso que nós devemos fazer, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus queridos amigos e amigas. A Bíblia manda que a gente ofereça a Deus em sacrifício vivo e agradável a Ele, o nosso culto racional. Você pode, se quiser me acompanhar, nós temos na carta aos Romanos, no capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo ele diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a minha vontade. Hoje eu quero adorar a Deus do meu jeito, da minha vontade. Não, é da vontade de Deus. Você tem que oferecer seu corpo em sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus. Não venha com algumas coisas achando que vai agradar a Deus. É como Deus quer, e a Bíblia nos ensina como Deus quer. A Bíblia diz que Deus
ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, não em carne, não de uma forma carnal. Então por isso que às vezes a gente vê, por exemplo, hoje nós temos não, eu pelo menos na minha igreja não tem, mas nós podemos ver em algumas igrejas há ministério de dança, onde pessoas dançam dentro da igreja, aí querem justificar com isso a dança de Davi, a dança de Miriam. Então, meu amigo, minha amiga, se você, ou meu irmão, minha irmã, se você acha que porque Davi dançou e Miriam dançou, e que deve ser hoje colocado isso no culto a Deus, onde foi que eles estavam? Davi dançou no meio da rua, e além do mais, dançou praticamente nu. A Bíblia diz que ele tirou a parte de suas roupas e saiu dançando praticamente nu, e isso envergonhou a sua esposa e não trouxe bom testemunho para algumas pessoas. Houve escândalo. E Miriam foi uma dança folclórica, uma dança cultural da época, não no culto, não foi isso não, não foi uma dança no culto, não, foi dentro da igreja. A igreja não tem nada a ver com Miriam, não tem nada a ver com Davi. A igreja é a nova aliança, é o Novo Testamento. Então, ninguém vem a justificar, vamos apresentar a dança achando que Deus vai achar bonito você dançar. Me diga uma base bíblica onde diz que tem dança na hora do culto. Nem os levitas, nem os sacerdotes, eles dançavam na hora da adoração a Deus. Então por que muitas igrejas hoje introduzem isso aqui? Então não é do jeito que você quer, não é do jeito que você queira, mesmo que você tenha uma boa intenção de agradar a Deus. Não existe isso, coreografia. Existem muitas coreografias na igreja. A jovem que se veste até de uma forma uniforme, cria um tipo de uniforme para vir fazer coreografia para agradar a Deus. Meu querido, minha querida, se você me mostrar na Bíblia que Deus pede isso, aí eu acredito. Mas não existe, nem de Gênesis até Apocalipse, nenhum momento em que Deus quer que você dance, quer que você faça coreografia em culto, ou até mesmo teatro. Ou seja, no lugar de culto, não é lugar para teatro, é lugar de adoração, de ouvir a palavra de Deus, de cantarmos ao Senhor, de adorarmos ao Senhor. O lugar do culto é para Deus. Ora, imagina aí, Paulo nunca se vestiu de ninguém, nunca, nem os apóstolos, nunca fizeram nenhum tipo de teatro para pregar a palavra ou para cultuar. Então isso não existe. Então veja que há muitas inovações hoje no culto da igreja, achando que essa maneira vai se justificar. Você vai justificar a Deus. Olha, Deus justifica você pela obediência da sua palavra. Foi o que aconteceu com Abel, que a Bíblia diz que até hoje a fé de Abel fala, e ele foi justificado pela sua fé. Então a justificação é passar do pecado ao estado da graça através de Jesus. Ou seja, você está no pecado, quando você é justificado, você passa desse estado de pecado para o estado de graça. Ou seja, você recebe o perdão, você recebe a misericórdia de Deus imerecidamente. Ou seja, a graça é aquilo que a gente recebe sem merecermos, imerecidamente. Então você se torna digno da vida eterna com a justificação. Você é reconhecido como inocente diante de Deus quando você é justificado. Então lembre disso, que através da fé no Senhor Jesus Cristo que nós somos justificados. Não é por qualquer ato ou cerimônia não, mas a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 13, o versículo 39, que só através de Jesus Cristo é que nós somos justificados. Veja que Atos 13, 39 diz assim: e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Ou seja, pela lei ninguém é justificado. Por quê? Porque ninguém cumpriu a lei, só Jesus. E ninguém conseguiria cumprir a lei, só Jesus que cumpriu a lei. Por isso que através de Jesus é que nós somos justificados. E
Lembre disso também, meu querido, que a Bíblia fala que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ah, não, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou um bom esposo, uma boa esposa, né? Eu faço caridade. Isso não te leva à justificação. A Bíblia diz que todos nós somos inúteis. Nós não somos, não há nenhum justo, nenhum sequer. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, diz que não há nenhum justo, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis. Então, é preciso que você, para ser justificado por Jesus Cristo, você tem que crer nele. A recompensa da sua fé é isso. Ah, eu reconheço que não sou justo, eu reconheço que estou no pecado. Então você deve fazer o quê? Vai a Jesus, confessa seus pecados a Ele, arrependido ou arrependida, aí sim você passa a ser justificado. Porque na primeira carta do apóstolo João, às igrejas gerais, ele diz aqui no capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. É a recompensa da fé em Jesus Cristo. Justificação. Ele justifica a nossa vida. Quando a gente nos apresentarmos diante de Deus, e Jesus vai dizer, este aqui já está justificado pelo meu sangue. Essa é a primeira recompensa que nós temos como garantia da nossa fé em Jesus Cristo. A segunda recompensa é que nós seremos ressuscitados ou arrebatados. Então, ressuscitado ou arrebatado. Essa é a segunda recompensa. Versículo 5, voltando para o livro de Hebreus, capítulo 11, diz assim, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então veja que através da nossa fé, a recompensa da nossa fé vai ser a ressurreição ou o arrebatamento. No caso de Enoque, ele foi trasladado, ou seja, ele mudou da terra para o céu. Isso é o que nós podemos chamar de traslado. Ele foi trasladado da terra para o céu, sem passar pela morte. E nós que temos fé em Jesus Cristo, nós temos essa esperança, nós temos essa fé, essa recompensa que vai acontecer conosco. Poderemos ter esse privilégio de não passarmos pela morte, ou seja, se formos arrebatados, como a Bíblia diz aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16 e 17, ele diz aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então veja que essa é a recompensa. Então Enoque, ele foi trasladado, ele mudou da terra para o céu, e nós crentes, nós temos essa fé no Senhor Jesus Cristo, que a qualquer momento nós poderemos ser arrebatados, né, através da nossa fé, porque nós estamos esperando. Jesus disse que nós devemos vigiar e orar, porque a qualquer momento ele vai vir nos buscar. Porque ele diz lá em João capítulo 16 que a gente não fique perturbado, não se esturbe o nosso coração, porque na casa do Pai há muita morada, e ele foi preparar lugar para nós. Ele disse que depois que preparar lugar, ele vem nos buscar, e nós cremos, e nós estamos esperando a sua vinda. Por isso que nós podemos ser, então, arrebatados a qualquer momento. Mas se isso não acontecer, é claro que todos poderemos passar pela morte, mas mesmo lá na sepultura, vai acontecer um evento para aqueles que creem. A recompensa dos que creem. Quando estiverem mesmo lá na sepultura, no seu túmulo, nós iremos ouvir o chamado do Senhor Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 28 e 29 diz assim, não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem
sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, Jesus está dizendo aqui que quem estiver no sepulcro, um dia vai ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo e vai sair para a vida eterna aqueles que foram justificados, aqueles que o receberam como seu Senhor e como seu Salvador. E aqueles que não creram, que não aceitaram Jesus, ressuscitarão também, mas para a condenação eterna. Por isso, meu querido, minha querida, irmão, irmãs e amigos e amigas, creia no Senhor Jesus Cristo, para que você tenha essa recompensa da vida eterna, da sua ressurreição ou do arrebatamento que pode acontecer com você a qualquer momento. Essa é a segunda recompensa da nossa fé. A terceira recompensa que o autor de Hebreus, que o nosso Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele fala aqui nesse livro de Hebreus, para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, a terceira recompensa é a salvação individual ou familiar. Ou familiar. Veja que no versículo 7, diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Ou seja, Deus disse: Noé, eu vou destruir esse mundo. Prepara então a arca assim, assim, assim. Noé creu. E naquela época, certamente, e no lugar que Noé fez a arca, foi motivo de riso, né? Foi motivo de zombaria. Por quê? Porque Noé não estava na beira do mar, nem estava na beira de um riacho ou alguma coisa. Ele estava fazendo uma arca num lugar distante. E todo mundo, certamente, que passava, que via Noé fazendo aquela arca, perguntava: o que é isso, Noé? Noé dizia: olha, se arrependam, porque Deus vai destruir esse mundo. Deus vai mandar um dilúvio, vai destruir. Ah, as pessoas riram. E esse barco aqui é para a minha salvação. Então vamos nos preparar para a salvação. E muitas pessoas riram. Até que no dia determinado, Deus mandou o dilúvio. E toda aquela geração da época de Noé morreram, escapando apenas Noé e a sua família. Mas por que a sua família creu? Porque escapou, porque elas creram também. Como Noé creu e disse: olha, o mundo vai se acabar, Deus vai acabar o mundo com o dilúvio. Eles acreditaram e ficaram. Porque nem sempre numa casa, como nós sabemos hoje, nem sempre o marido crê juntamente com a esposa, nem a esposa juntamente com o marido, nem os filhos juntamente com os pais, nem os pais juntamente com o filho. Há famílias na igreja, pela graça de Deus, completa. Por exemplo, aqui na minha família, eu, minha esposa, meu filho, minha filha, nós somos crentes. Eu louvo a Deus por isso. Posso dizer que eu e minha casa, nós servimos ao Senhor. Mas tem família que só o esposo é crente, a esposa não é, nem os filhos. A família que só a esposa é crente, o esposo não é, nem os filhos. A família que só os filhos são crentes, os pais não são. Ou a família que os pais são crentes, os filhos não são. Por quê? Porque eles acham que são muito inteligentes. Esses que não creem: eu sou diferente, eu não creio nisso, porque há minhas controvérsias, há minhas dúvidas. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, a salvação ela é individual. Lembre-se disso. E ela pode ser estendida para a sua família, caso você creia. Noé acreditou que Deus falou sobre os acontecimentos futuros, que era a destruição do mundo, e alcançou a salvação dele, claro, e de sua família. Então, se você acreditar na salvação em Jesus Cristo, será salvo você e sua família. Um exemplo foi aquele carcereiro, depois que Paulo e Silas pregou com eles. Houve aquele evento lá no cárcere, né, quando as paredes, quando Paulo e Silas começaram a louvar a Deus, e houve um terremoto, e as paredes caíram, e o carcereiro achou que os presos todos tinham fugido, e Paulo disse que ele então pegou uma espada para se suicidar. Paulo disse: não faça isso, que todos nós estamos aqui. Quando ele pediu a luz e saltou no meio do apóstolo Paulo e de Silas, e viu aquelas pessoas lá que não haviam fugido, ele disse: senhores, que fareis para ser salvo? Aí Paulo diz aqui, veja aqui no capítulo 16, versículo 29 em diante: e pedindo luz, saltou dentro, e todo tremo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Então veja, Paulo disse, olha, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Por quê? Porque primeiro você, meu amigo que está me ouvindo, creia, aceita Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, e depois leva Jesus para a tua casa, prega para a tua família. Ou você, mulher, amiga, creia e depois pregue na sua casa. O filho, creia e pregue para seus pais, seus irmãos. Filha, creia e pregue para seus pais, seus irmãos. É assim que acontece a salvação na família. Um membro toma a decisão logo de imediato e ele então tenta levar a sua família, luta para levar a sua família para a salvação também. Foi o que aconteceu com o carcereiro. Veja que no versículo 32 diz: e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, eles e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. É assim que acontece a recompensa de salvação, quando você crê. Então a recompensa é a sua salvação e a salvação de sua família. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, lembrando que a salvação individual é preciso que cada membro tome a decisão. Não é eu dizer, olha, Senhor Jesus, eu, a partir de hoje, eu e minha família toda somos crentes, e determinar que ele seja crente. Não, cada um tem que tomar a sua decisão individual, porque a salvação, ela nos garante a morada celestial. O versículo 8 a 10, você veja aqui no capítulo 11 de Hebreus, versículo 8 a 10 diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Versículo 9 diz: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Ou seja, Abraão, pela fé, ele sabia da sua salvação, que levaria à cidade celestial, à pátria celestial. Abraão recebeu o convite de Deus para sair da sua família. Como você muitas vezes vai para uma igreja, assiste um culto e você é convidado a aceitar Jesus. Muitas vezes acontece que tem pessoas que até são excluídas da família por sua fé, porque os pais não aceitam, dizem, a nossa família é de uma família de tradição, na religião A, na religião B, ninguém nunca saiu dessa religião, então você agora vem com essa ideia, né? Só um minuto que eu vou só colocar aqui. Então você vem com essa ideia, foi a bateria que estava descarregando, você vem com essa ideia de querer mudar, de querer sair da nossa religião para uma religião diferente. Meu amigo, minha amiga, não é a religião que salva, é Jesus. E a garantia, a recompensa da sua fé em Jesus Cristo é a salvação. E a salvação é para onde, pastor? É para o lar celestial. Nós iremos morar no lar celestial. Ele recebeu o convite para sair do meio da sua parentela, ele nem sabia para onde ia. Deus disse: Abraão, sai da tua parentela e eu vou te mostrar um lugar bom para você, especial, um lugar que nunca será destruído, um lugar onde não entrará corrupção, onde não entrará nada de mal, um lugar que você vai gostar. E é isso que ele promete para nós. Então ele andou com a fé, Abraão andou com a fé nele, que ele tinha em Deus, esperando então a chegar nessa pátria. E ele cumpriu, né, o seu tempo determinado aqui nessa terra de peregrinação. Versículo 9 ele diz: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Ou seja, ele passou pelo momento difícil. Para chegarmos lá, não é fácil. Teremos que suportar muitas coisas. Versículo 13 ele diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino nesta terra. Ou seja, nós estamos aqui de passagem, mas a nossa fé em Jesus Cristo nos garante que mesmo quando a gente for embora, iremos morar na pátria celestial, numa cidade celestial que o Senhor Jesus Cristo foi preparar para nós.
E Abraão já esperava essa pátria, essa cidade. Aí versículo 14 ao 16 diz assim: porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Olha, meu amigo, minha amiga, que coisa maravilhosa que você terá como recompensa de sua fé. Um lar celestial. Por quê? Porque aqui nós somos passageiros. Lembra que muitas pessoas já passaram por aqui, pessoas que você conheceu, já foram embora, pessoas, seus parentes, pessoas próximas de você. Talvez você já perdeu, como eu já perdi meu pai, perdi um irmão, já foram embora. E amanhã iremos embora. Nós não iremos ficar aqui. Nós estamos só de passagem. Mas depois que a gente for embora, pastor, para onde nós iremos? A decisão é sua. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vai para o lar celestial. Mas se você não crê, você irá para o inferno, a habitação dos mortos. E lá será atormentado por toda a eternidade. Não é meu desejo, nem o desejo do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele quer que você creia como Abraão creu, como nós devemos crer, para irmos para esse lar celestial. Nós que cremos em Jesus e na sua palavra, em breve nós iremos chegar nesse lar. A promessa está na sua palavra, você pode acompanhar comigo em Filipenses, aqui no capítulo 3, versículo 20, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E meu querido, minha querida, um texto que eu me alegro em ler é o texto de Apocalipse capítulo 21, que é a recompensa daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz aqui, capítulo 21 de Apocalipse: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Olha que coisa maravilhosa. Olha que promessa maravilhosa. Olha que recompensa da fé que você depositar em Jesus Cristo vai ter. Uma cidade celestial, onde não haverá mais lágrima. Ele vai enxugar de nós todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, não haverá mais clamor nem dor. As coisas velhas serão passadas. Tudo será novo. Mas iremos lembrar das coisas ruins? Não, nós não iremos lembrar das coisas ruins. Porque lá não tem clamor nem lágrimas. Então, meus queridos, minhas queridas, essa promessa, essa recompensa é para aqueles que vencerem na fé. O versículo 7 diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Então isso é para quem crê no Senhor Jesus Cristo e permanece nessa fé. Eu creio e não abro mão. Eu nunca deixarei o meu Senhor Jesus Cristo. Eu nunca recuarei na minha fé. Porque eu já vi pessoas dizer: eu já fui crente. Eu já fui evangélico. Você nunca foi. Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo, ele nunca vai deixar Jesus. Porque ele sabe que a recompensa
da salvação, da cidade celestial, é a fé, sem recuar. Aquela fé que dá prazer nele. Por isso que o livro de Hebreus, ele fala muito de fé. O capítulo 10, versículo 38 e 39 diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então nós não deixamos Jesus Cristo. Eu já vi pessoas que saíram da igreja e mudaram completamente, até o semblante, até a forma de vestir, de falar. E ainda se acham que agora são outras. Agora eu estou vivendo, agora eu estou na liberdade, agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu não sou mais escravo. Você é escravo, sim. Você é escravo de Satanás. Nós não, nós somos livres. Porque Jesus não obriga você a crer. Você crê se você quiser. Agora, se você crê nele, se você entrega a sua vida a ele, você vai ter uma recompensa. A salvação eterna no lar celestial. Porque só os verdadeiros cristãos irão entrar no lar celestial. Os outros que não creem, que não acreditam na palavra de Deus, como esse daqui, ó, versículo 8 diz: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aqueles que não creem, aos abomináveis, né? Aquelas pessoas que praticam abominações e acham que não é nada demais. Não, não acho nada demais, eu acho bonito, é o amor. Por exemplo, a Bíblia, veja, a Bíblia, ela diz que a prática do homossexualismo é abominação para o Senhor. Mas as pessoas dizem: não, isso é amor, isso não tem nada demais, eu não vejo. Então, a Bíblia diz aqui: aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, se você quiser deixar, se você faz parte desse grupo, você pode deixar esse grupo hoje. Você pode sair desse grupo aqui, do versículo 8 de Apocalipse capítulo 21, e se tornar um crente no Senhor Jesus Cristo. E ser justificado, ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ser te garantia da recompensa da sua fé, que é a morada no céu. A justificação, a ressurreição, o arrebatamento, a salvação da condenação eterna. Então, você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador? Você crê que será justificado na sua religião que você está vivendo hoje, ou na sua igreja? Você tem garantia de salvação? Se não, ainda há tempo para você tomar a decisão. Desculpa, basta você crer no Senhor Jesus Cristo e entregar a sua vida a Ele. Então tome a decisão agora. Chama a sua família. Ore, peça perdão, confesse os pecados e receba Jesus na sua família. Chame seus filhos, sua esposa, seu esposo. Chame a sua família. Diga: meus familiares, vamos entregar a nossa família a Jesus. Que Deus vos abençoe. Deus, muito obrigado pela palavra. E abençoa e salva todos que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém.